objetivo é a palavra de Deus chegar até você por todos os meios possíveis, dentro da igreja, fora da igreja, no ar livre e ao vivo, online para todos vocês. Glórias a Deus. Nós estaremos aqui lendo a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Glórias a Deus. Já está ok aí, mano? Guitarra? Vou me cantar um louvor aqui. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Pode botar aí comigo, por favor. Já vai entrar aqui em nome de Jesus. Glórias a Deus. E Deus, Ele é fiel. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui a guitarra aqui, enquanto eu pego a tonalidade. Abra suas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a parábola do rico e Lázaro. Glórias a Deus. Aleluia. Nos conta a história, glórias a Deus, nos conta a história de duas vidas. Um estava salvo e o outro estava perdido. A salvação é para todos, mas poucos assim adquirem a salvação. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Deus, Ele é bom. Ele vai fazer a obra em nossas vidas. O som está um pouco abafado. Tinha esquecido desse espirituais em nome de Jesus, porque Deus, Ele é bom e ainda opera maravilha em nossas vidas. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos a esse nome, que é o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Deus, Ele é bom, Ele está em nosso meio. E a Bíblia diz: aonde tiver um ou dois ou três reunidos em nome de Jesus, Ele se faz presente, porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas, hoje e sempre. Então vamos cantar ao Senhor assim. E clamamos o nome de Jesus. O nome de Jesus. E clamamos a esse nome, que é o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar
baixar a guitarra para o Noé. Glórias a Jesus, que eu já estou suando aqui. Vamos à leitura da palavra de Deus. E após a leitura da palavra de Deus, nós vamos aí partir para as oportunidades para dar um andamento da evangelização no ar livre. Glórias a Deus, que é um propósito do coração de Deus para os nossos corações ligados com o Senhor Jesus, para junto assim fazermos a obra de Jesus. Nessa obra de Jesus, nós assim vamos evangelizando, cantando, testemunhando e fazendo a vontade do Altíssimo, porque Deus, Ele é fiel na sua vida, em minha vida, em nossas vidas. Porque Deus está aqui, porque a Bíblia também diz e afirma e confirma, aonde tiver um ou dois ou três reunidos ao nome de Jesus, Ele se faz presente, porque Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos vocês que estão comigo, nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, o propósito da evangelização dentro e fora da igreja é para que vocês vão se chegar a Jesus, aceitar a Jesus, ser salvo em Jesus, estar orientado pelo Espírito de Jesus. Porque a Bíblia diz, aonde tiver um ou dois ou três reunidos ao nome de Jesus, Ele se faz presente. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 16, glórias a Deus, que nos conta a parábola do rico e do pobre. O que é isso? A parábola do rico e do pobre é que um se salvou e o outro se perdeu. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Um está feliz e o outro está infeliz. Um está na mão de Jesus e o outro está na mão de Satanás. A parábola do rico e Lázaro é a parábola mais profunda que fala do céu, da terra e do inferno. Glórias a Deus. Vamos lá então. A parábola diz assim, glórias a Deus. Lucas capítulo 16, do versículo 19 a o 31, a parábola do rico e Lázaro. E diz assim a palavra do Senhor: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, glórias a Deus, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lhe lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro, que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó meu pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha para este lugar de tormenta. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que algum dos mortos ressuscite. Meus irmãos, minhas irmãs, já na iniciação desse ar livre aqui neste lugar, glórias a Deus, nós estamos contando a parábola do rico e Lázaro. O rico que tinha de tudo e Lázaro que mendigava. Lázaro não era pobre.
pobre. Lázaro não era de baixa renda. Lázaro não era uma pessoa comum que não tinha condição. A Bíblia diz que Lázaro era mendigo e ele mendigava. Glórias a Deus. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje é que a diferença entre ser salvo ou não ser salvo não quer dizer se você é rico ou se você é pobre. Glórias a Deus. A diferença é se você teme a Deus ou não, se você serve a Deus ou não, se você vai pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Meus amigos e minhas amigas, e todos vocês que estão ao alcance da minha voz, entenda uma coisa. Glórias a Deus. A parábola do rico e Lázaro, aonde nós estamos lendo aqui, é uma das parábolas que eu não entendo tão somente como uma parábola, mas como uma história de duas vidas que existiram em um tempo aonde não diz a data certa, mas diz que existiram. E os dois morreram, e um se salvou e o outro se perdeu. Então a diferença entre salvar e perder-se está em temer a Deus ou não temer. Se você teme a Deus e obedece as suas palavras, você vai ser salvo. Se você não teme a Deus e não obedece as suas palavras, você vai queimar no fogo do inferno. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, que diz assim: ora, havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo, todos os dias esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheia de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham-lhe lamber as chagas. A diferença aqui não é a vida social de cada um, onde um é rico e o outro é mendigo. A diferença dessa história, dessas duas vidas, é que um se salvou porque temia a Deus e obedecia a palavra de Deus, e o outro se perdeu e foi para o inferno porque não temia a Deus e não obedecia a palavra de Deus. Aí vem o diferencial. Glória a Deus. A hora da morte, é na hora da morte que vamos saber quem é quem. É na hora da morte que nós vamos entender, glória a Deus, do outro lado da vida, quem se salvou e quem se perdeu. É na hora da morte que no versículo 22 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, e todos vocês que estão ao alcance da minha voz, a Bíblia fala que quando o mendiguinho Lázaro morre, vem dois anjos para pegar ele e levar ao seio de Abraão. Mas também diz a Bíblia que quando o rico morre, quem vem buscar? Quem vem buscar o perdido? Quem vem buscar o rico perdido? Ou o ímpio perdido que não se salvou? Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E vem a morte a cavalo amarelo, e atrás dela o inferno para buscar os seus mortos. Entendemos muito bem as Escrituras, que ao atravessar desta vida para outra, no versículo 23 diz assim: e no ar de erguer os olhos, estando em tormenta, e viu Abraão e a Lázaro, glórias a Deus, no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que a Lázaro me molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, no inferno, no Hades, no abismo, no esquecimento. Aí a resposta de Abraão foi na íntegra, do outro lado da vida, no mundo dos mortos, no mundo do esquecimento. Abraão lhe disse: filho, glórias a Deus, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Vai haver um tu atormentado, aonde aqueles que não se salvaram, se morressem
sem salvação vai ser atormentado no inferno, vai ser atormentado por demônios, e isso está na Bíblia. Para se salvar, tem que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas aqui diz a palavra do Senhor: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tão poucos de lá passar para cá. Do outro lado da vida, meus irmãos e minhas irmãs e telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo, há lembranças das coisas que se ficaram. Por isso que a Bíblia diz: e as suas obras os seguirão, e as suas obras estarão diante de cada um. Glórias a Deus. E tem mais, já estou encerrando para passar essa oportunidade. Glórias a Deus. Hoje todo mundo vai falar aqui. Até as cadeiras vai pregar aqui hoje. Glórias a Deus. Vai ser uma bênção do céu aqui. Glórias a Jesus. Aí o rico perdido, sem salvação, queimando no inferno, ele lembrou da parentela, ele lembrou das famílias, lembrou daqueles que ficaram, e ele pediu a oportunidade. E diz assim, versículo 28, Lucas 16, versículo 28, 27 e 28. E disse: rogo-te, pois, a meu pai, que o mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que também não venha para este lugar de tormento. Vai haver lembrança da família, vai haver lembrança dos parentes, vai haver lembrança dos amigos, vai haver lembrança do que ficou para trás, vai haver lembrança, mas vai ser tarde demais se partir sem salvação, se partir sem Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí Abraão lhe responde assim: disse ele, glórias a Deus, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Glórias a Deus. Aí vem a resposta final para todo homem, toda mulher e todos aqueles que não se salvaram em Cristo Jesus. Essa igreja que está aqui, ó, que vocês estão vendo, esses irmãos e essas irmãs que estão aqui, que vocês estão vendo, são ex alguma coisa. Deus transformou, Deus libertou, Deus tem uma história na vida de cada um. Agora já esse rico perdeu a oportunidade, perdeu a história, perdeu a salvação e queria a oportunidade e não tinha mais. Aí vem a resposta final. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui está a história, glórias a Deus. Nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, e todos vocês que estão ao alcance da minha voz, nesse momento, nesse horário, agora, nesse horário, o cemitério de Santa Cruz, tem alguém descendo a Catatumba. O cemitério de Campo Grande, tem alguém descendo a Catatumba. No Jardim da Saudade ou no Jardim do Esquecimento, tem alguém descendo a Catatumba. E você está aqui nos ouvindo. E o que a Bíblia diz? Se hoje os ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Glórias a Deus. É até chegar nos céus, como diz aquele louvor da Êxtila. Cuidado aí, produção. É até chegar nos céus. Cuidado aí, irmãos e irmãs. Quando estiver nas travessias aí. Glórias a Deus. Fica na faixa de sinalização, para não causar um acidente. Material mesmo, direto para a glória. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa. Vocês que estão me ouvindo aí do outro lado, vocês que estão me ouvindo na direita e na esquerda, Jesus vos ama. Por isso estamos aqui pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Jesus quer vos salvar. Jesus quer vos dar vida. Jesus quer ir ao vosso encontro. Jesus quer vos curar. Jesus quer vos libertar. Jesus quer fazer a obra. Não é em vão o que estamos fazendo aqui nessa obra. Não é em
Cristiane faz, que as suas obreiras faz. Não é em vão que o presbítero Felipe faz, e os seus obreiros faz. Não é em vão que estamos fazendo. É em vão não entender rápido e o mais rápido possível que você precisa se salvar. Olha a história, rico e pobre. Parábola do rico e pobre, que é a história do rico e do pobre. Um se salvou e o outro se perdeu. Um está no descanso, o outro está sendo atormentado. Um está sendo perturbado por Satanás demônio, ou estou sendo consolado e agraciado pelos anjos e até pela Trindade Celestial. Qual lado você quer? Para onde você quer ir? A Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Glórias a Deus, porque não trouxemos e não vamos levar. A única coisa que se vai, glórias a Deus, é a nossa alma, o caminho para o céu, ou o caminho para o inferno. Já começando nessa abertura das oportunidades, glórias a Deus, eu vou pedir para ela cantar um louvor da harpa. Glórias a Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi, por isso que eu estou aqui hoje. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Meu Deus. Glórias a Deus. Agora já não preciso nem mais gritar. Glórias a Deus. Mas já gritei tudo que tinha que gritar, não aguento mais. Não, fica tranquilo, fica na paz de Jesus. Não. Se tiver de gritar, eu grito mais, fica tranquilo. Jesus é conosco. Versículo 15. Foi na cruz onde um dia eu vi. Aproveita que agora você não vai nem precisar gritar. Só deixa que eu grito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Mas já foi aqui, já suou, já foi tudo embora na gritaria. Mas não aguento mais nada. Foi na cruz para chamar os pecadores que estão nos ouvindo ali, ó, que são muitos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje é tarde de vitória, é tarde de salvação. Glórias a Deus. Jesus está te concedendo a oportunidade. Aleluia. É um hino 15, irmãos, da harpa. Glória a Deus. Oh, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo
seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Com ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glórias a Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.